Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos aqui na aula 13, seção 3 aí da Lei Complementar 101/2000, ok? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a recondução da dívida aos limites. Olha só, o artigo 31, ele diz o seguinte, deixa eu só pegar aqui o meu marca-texto, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, pronto. Olha só o que diz o artigo 31. O artigo 31 diz assim: se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo, eu vou grifar aqui, ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, né, 4 meses aí, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Ou seja, então veja que interessante, né? Ele ultrapassou o respectivo limite, né? Ao final de um quadrimestre. Então, qual que é o intuito agora a partir dos próximos, né? Do próximo? Reduzir. Fazer uma redução desse excedente de pelo menos 25% para que as contas possam voltar ao equilíbrio, tá? Por quê? Porque a gente tem aí o princípio do equilíbrio orçamentário, que é importantíssimo, né? Que as despesas não podem ser superiores às receitas, tudo bem? E tem que ser feita essa checagem, esse controle aí. Então vai ser feito aí durante um período e verificando que ultrapassou, tem que reduzir para que as contas possam bater, né? Já fazendo todo esse controle já é difícil, você vê aí no dia a dia, imagina se não fizer, né? Enquanto perdurar o excesso, né? Ou seja, passou do limite, o ente que nele houver incorrido, olha só, inciso 1, estará proibido de realizar operação de crédito interna. A bem da verdade, pessoal, o que quer dizer aqui é o seguinte, né? Que o camarada que exceder, ultrapassar, ele tem que colocar o pé no freio, meu. Não pode colocar mais o pé no acelerador, tá? É mais ou menos a nossa situação. Se você está gastando muito, tá gastando, chega uma hora que você vai ter que colocar o pé no freio, porque senão a conta nunca vai bater mais, né? Sempre vai ficar em déficit, ok? Então, estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Obterá também, olha só, entenda, enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido, obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, ou seja, limitar o empenho, limitar o comprometimento da despesa, ou seja, segurar, como eu te falei, né, colocar o pé no freio mesmo, na forma do artigo 9º. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências. Está ferrado, né? Voluntárias da União ou do Estado. Então, tem que estar com as contas em dia. Parágrafo 3º. As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Tá bom? Aplicam-se imediatamente. Por quê? Porque, na verdade, nos 2 últimos quadrimestres, o chefe do Poder Executivo ele não pode adquirir despesas, ter despesas que não possam ser pagas, né? Que não tenha dinheiro no caixa, tudo bem? O Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Vamos caminhar. Seção 4 fala sobre as operações de crédito, né? E a subseção 1 fala sobre a contratação dessas operações de crédito. Artigo 32 diz o seguinte: o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentado
em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: existência de prévia e expressa autorização para a contratação. Então, olha, veja bem, tem que ter autorização, gente, para conseguir um crédito, tudo bem? No texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica, tá vendo? Existência de prévia e expressa autorização. Não pode sair por aí abrindo créditos sem autorização devida, ok? Senão é crime de responsabilidade. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação. Então tem que incluir no orçamento aquele recurso que veio da operação, exceto nos casos de operações por antecipação de receita. Observação dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Lembra dos limites globais lá do Senado Federal, tal que a gente discutiu na aula passada? Então tem que observar isso. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. Então, uma autorização específica do Senado Federal quando é a operação de crédito externo. Atendimento do disposto no inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Vamos ver o que diz lá? Pessoal, artigo 167 da Constituição Federal traz uma série de vedações, tá? Diz assim, ó, são vedados, inciso 3, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, veja, é vedado a realização de operação de crédito que exceda o montante da despesa de capital. Despesa de capital são aquelas despesas de investimento, de inversões financeiras, tá bom? Ok? Tem ressalvas, né? Tem exceções a essa vedação, mas tem que ter autorização do Poder Legislativo, ok? E também observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar. A lei ela tem uma série de restrições que, evidentemente, precisam também ser pautadas, ok? Vamos lá. Continuando, parágrafo 2º diz que as operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Tudo bem? Simplificar, dinamizar, né? Para fins do disposto do inciso 5 do parágrafo 1º, considerar-se-á em cada exercício financeiro o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e das despesas de capital executadas. Observado o seguinte: não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar diminuição direta ou indireta do ônus deste. Então, não será computada nas despesas de capital essas, né, realizadas sob forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte. Também aqui, se o empréstimo ou financiamento a que se refere ao inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Inciso 3 foi vetado. O parágrafo 4º diz que, sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão, veja, aqui é aquela ideia de lei de acesso à informação, lei 12.527, né? Que trata que nós temos direito às informações produzidas aí pela administração pública, ok? Só vou marcar aqui, a lei 12.527 de 2011. Essa lei aqui é a lei de acesso à informação, tá certo? Que traz uma ideia que as informações elas precisam ser públicas e precisa ser garantida isso, o princípio da publicidade, da divulgação, e a divulgação ela tem que acontecer independentemente de solicitação. Bom, olha só, incluirão encargos e condições de contratação, saldos atualizados e limites relativos à dívida consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.
O parágrafo 5º diz que os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos, ok? Vamos lá para o artigo 33 agora. A instituição financeira que contratar operação de crédito com o ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Ou seja, tem que estar de acordo, né, gente, com a lei complementar, com as restrições e assim por diante. A operação realizada com infração do disposto nesta lei será considerada, olha só, nula. Tá bom? Será considerada nula. Foi realizada com infração a esta lei, vai ser considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização ou constituída reserva, aplicam-se as sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º diz que também se constituirá reserva no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3º do artigo 167, que eu já li para vocês, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32, ok? Vamos lá, pessoal, agora nós vamos tratar sobre as vedações, tudo bem? Vedações. Artigo 34 diz que o Banco Central do Brasil não... Opa, cadê minha canetinha? Aqui. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. E é vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação e empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação da dívida contraída anteriormente. Veja, pessoal, que é importante você entender que é uma vedação aqui, tá? Voltada a um ente aqui, ó, realização de operação de crédito entre um ente da federação ou outro e assim por diante, tá bom? Claro, excetuam-se da vedação, porque essa vedação não é absoluta, a que se refere o caput às operações entre a instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar direta ou indiretamente despesas correntes, refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. E o parágrafo 2º diz que o disposto no caput não impede os estados e municípios de comprar títulos da dívida da União com aplicação de suas disponibilidades, né? Aplicação, investimento, ok? Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação, que é o controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Por isso que fere aqui a impessoalidade, né? Parágrafo único. Disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir no mercado títulos da dívida pública para atender investimento dos seus clientes ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Vamos lá. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Você vai ler isso aí depois, tá? Também recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direto ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos na forma da legislação. Então tem aqui uma exceção. Assunção direta de compromisso, confissão da dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando, esta vedação a empresas estatais dependentes. Assunção de obrigação sem autorização orçamentária, então não é absoluto também,
com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. E assim eu finalizo mais uma aula aqui com você. Fico, claro, aguardando você na próxima. Um grande abraço a todos.